Povos não alcançados, povos não engajados e não evangelizados. Você sabe a diferença entre essas três categorias? Eu vou te contar tudo isso hoje. Bora lá! Fala, meu amigo missionário, como é que você está? Começamos aqui mais um vídeo. Esse aqui ele é muito interessante porque vai te ajudar a te direcionar melhor a sua atuação no campo missionário. Porque apesar da gente pensar que não alcançados, não engajados e não evangelizados é tudo a mesma coisa, tem uma diferença muito grande entre elas. Mas antes da gente chegar nessa parte de falar sobre essas três categorias, vamos voltar um pouquinho e vamos falar a diferença entre uma nação, entre um povo e um cluster etnolinguístico ou um grupo de povos. Bom, quando a gente vai falar de um estado-nação, nós estamos falando de uma categoria jurídica e política. É um país reconhecido por outros países que tem fronteiras, que tem leis, que tem todo um sistema econômico, que tem toda uma organização social e instituições. Obviamente, o exemplo aqui que a gente pode trazer é o Brasil, é os Estados Unidos, é a Inglaterra, a Espanha, é a Índia, África do Sul, entre várias outras nações que existem hoje. Mas quando nós vamos falar de povos, são grupos de pessoas que compartilham uma língua, uma cultura, uma cosmovisão, que tem uma identidade social e até mesmo realiza casamentos internos. Alguns exemplos: fulanes, os curdos, os iugures, entre outros povos que a gente pode trazer aqui. E o mais interessante, lá em Mateus 28:19, quando a gente vê a grande comissão que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, quando nós vemos a palavra nações, que é etne no grego, nós vemos também, não apenas falando de países, mas nós vemos etnos, que são povos. Ou seja, aqui também é algo crucial na grande comissão. E por fim, quando nós vamos falar de cluster etnolinguístico, ou mais simplificado, grupos de povos, são conjuntos de povos distintos que compartilham uma história em comum, uma raiz linguística comum e até mesmo tem certa proximidade cultural. Alguns exemplos são os povos árabes, os povos turcos, os povos bantus, são exemplares muito interessantes de clusters etnolinguísticos. Ok, então a gente já conseguiu entender o que é um povo, o que é uma nação e também um cluster etnolinguístico, né? Um grupo de povos. Agora vamos um pouco mais naquelas três categorias que eu estava te falando. Primeira categoria, nós temos não alcançados. Aqui, a definição mais feliz que a gente pode fazer são grupos que não possuem uma comunidade cristã local suficiente. Eles não são muito capazes de evangelizar o próprio povo sem ajuda externa. E algumas características que nós podemos ver aqui dos não alcançados é a quantidade reduzida de cristãos ou a de uma comunidade cristã saudável, de discipulado ou até mesmo a falta de uma Bíblia na sua língua materna. O que isso impacta muita coisa, dado que a Bíblia é a base do discipulado das nações. E uma coisa que eu quero que você entenda aqui, não é que eles estão rejeitando o evangelho, é a falta de acesso mesmo. É porque ninguém vai lá e fala. É que na verdade não tem uma expressividade do evangelho. E os números, eles alertam ainda mais a gente a respeito dos povos não alcançados. Só para você ter uma ideia, hoje, nessa categoria nós temos de cerca de 7.200 a 7.400 povos que estão nessa categoria de não alcançados. E esses povos representam cerca de 3,5 a 3,6 bilhões de pessoas. Isso é muita gente, é uma grande fatia da população global, para você ter ideia. Além disso, 95% deles estão na janela 1040. Se você não sabe o que é isso, tem um vídeo bem aqui onde eu explico a respeito desse assunto, que é muito importante você saber. Além disso, de todos os missionários globais que nós temos hoje, aproximadamente apenas 3% trabalham com povos não alcançados. Isso é surreal. Nós precisamos de trabalhadores. Isso é uma verdade que dói, mas é verdade. Tem muito trabalho. E quando nós vemos a questão de países, o top 1 disso é a Índia, com mais de 2.000 povos não alcançados, que resulta numa quantidade de pessoas um tanto quanto expressiva. Cerca de 1 bilhão de pessoas estão nessa categoria lá na Índia. O segundo lugar fica com o Paquistão, que é bem próximo da Índia, e o terceiro lugar com a Indonésia. Então, se povos não alcançados é algo que queima no seu coração, você já tem 3 destinos para ir e vai fazer alguma coisa. Quando nós falamos de povos não engajados, são aqueles que não existe nenhuma iniciativa ativa ou planejamento de implantação de igreja. Não tem uma iniciativa missionária, seja de curto ou de longo prazo, não tem implantação de igreja ou até mesmo nenhum projeto de implantação de igreja autóctone, ou seja, igrejas dos locais para com os locais. Ou seja, aqui é o não alcançado do não alcançado. E quando nós vamos ver os números, obviamente a maior parte dos povos não engajados também estão na janela 1040 e nós temos mais de 3
6.000 povos nessa situação, que quando a gente vai converter para número de pessoas, são mais de 270 milhões de pessoas. Ou seja, nós temos a população praticamente do Brasil que não tem nenhum missionário, não tem nenhuma igreja sendo plantada ou até mesmo cristão que está perto dela. Isso é bizarro. E alguns exemplares são aqueles grupos, né, povos indígenas que estão no meio das matas, pessoas que moram no extremo dos Himalaias ou até mesmo nas florestas profundas do Sudeste Asiático, até mesmo da África Central. Eles não têm nenhum contato com o evangelho, muito menos com a palavra, muito menos com missionários. E agora, para melhorar um pouquinho, a gente vai falar dos não evangelizados. Esse aqui é uma categoria um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, porque são povos que já habitam em localidades que têm igrejas, que têm cristãos, que têm até mesmo atividades missionárias constantes e ativas, seja de curto ou de longo prazo, mas de fato eles ainda não tiveram contato com o evangelho, eles não conversaram com nenhum cristão ainda. Aqui não é questão tanto estrutural, é muito mais de uma resposta pessoal, né, de alguém lá falar com essa pessoa. Um exemplo que a gente pode fazer aqui mesmo no Brasil. Existem pessoas dentro do Brasil que não conhecem Jesus, mas nós estamos falando de uma nação que ela é totalmente cristianizada, os feriados são cristianizados, a Igreja Católica tem uma expressividade muito grande. Quando nós falamos de evangélicos, nós somos quase 38% da população, se eu não me engano, vou colocar aqui o dado mais correto, mas nós temos uma parcela muito grande da população brasileira. Então nós temos aqui no caso, muitas vezes no Brasil, de povos não evangelizados, mas há uma presença cristã. Agora olhando mais para a prática, a gente pode pensar de duas maneiras, né? Missões de curto ou de longo prazo. Normalmente as de curto prazo a gente pode ver em sua maioria, até mesmo em povos, em localidades que nós temos não evangelizados, né? Porque como é um curto espaço de tempo, é um tanto quanto mais rápido a gente já consegue coletar alguns resultados. Mas quando nós vemos missões de longo prazo, é aqui onde a gente entra nos povos não alcançados e não engajados, porque de fato necessita de um trabalho contínuo, um trabalho um pouco mais oneroso e também um trabalho um pouco mais incisivo nessa localidade ou nesse povo. Bom, e o que você faz com todos esses dados? Agora vou trazer para você. A primeira coisa que a gente pode fazer é orar a respeito disso. Orar para que o Senhor desperte pessoas, levante missionários para poder, principalmente nos povos não alcançados e não engajados, para poder ir pela janela 1040 com coragem e ousadia para pregar o evangelho. Até porque na janela 1040 nós temos questões como perseguição. A maior parte dos pobres do mundo está na janela 1040 e grande parte dos missionários não vão para a janela 1040, vão para regiões já evangelizadas, regiões onde o evangelho já se faz presente. Então orar é uma coisa muito importante que você já pode fazer. Além disso, eu gostaria de convidar você a aprender. Vai estudar. Pega lá a janela 1040, vê uma nação, começa a interceder por ela, começa a aprender sobre a cultura, começa a aprender sobre a língua e talvez como que você pode ofertar na vida de missionários lá, como que você pode ofertar na vida de projetos que atuam nesse local, ou por que não, você começar a se preparar para ir. Quem sabe você não pode ser a resposta. Talvez o maior conselho que eu venha te dar aqui é ore, invista, mas também vá, faça alguma coisa. Talvez não seja hoje que você vai, mas se isso queima no seu coração, com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, com o conhecimento bíblico, vai e faça. Até você não chegar nos povos não alcançados, o que você acha de já começar a trabalhar com os povos não evangelizados? Talvez não é uma ideia, está muito mais perto do que você imagina. Dito isso, meu amigo missionário, vou ficando por aqui. Não esquece de checar os vídeos sobre missões de curto e longo prazo e também sobre a janela 1040 que tá muito bom e vale muito a pena. Tchau, tchau!